Olá pessoal, na aula de hoje dos arcanos maiores, nós vamos falar sobre o pendurado, também conhecido como enforcado, carta da morte e temperança. Então sejam todos e todos bem-vindos, eu sou Bob Monteiro, aqui do Espaço Arte Tarô, e o meu objetivo é ensinar vocês a jogar tarô do zero sem palavras-chave, ok? Então vamos lá, começando pelo enforcado, que também é conhecido como pendurado. A carta do equilíbrio. Literalmente, se vocês observarem, a posição dessa figura não é uma posição de agonia. Muito pelo contrário. Ele está numa posição muito confortável. Isso quer dizer que o pendurado, ele entende que na vida muitas vezes você não precisa de força, mas você precisa de equilíbrio. Então, gente, essa é aquela carta da não ação. É quando você entende que você ficou sozinho para refletir, carta do eremita. Daí você entendeu que a vida traz muitas mudanças, né? Uma hora você está numa fase muito boa, de repente você faz a escolha errada e a sua vida gira, roda do destino. Daí você entende que você precisa seguir regras, que na vida as coisas não são como nós gostaríamos, que a vida tem regras. Carta da Justiça. E quando você entende que a vida tem regras, você fala, é hora de eu parar, porque eu estou fazendo escolhas erradas para a minha vida. Então eu preciso parar, entender o que é que eu quero e traçar uma nova rota. Literalmente a carta do pendurado, porque é a carta da não ação. Vejamos aqui que vocês podem observar que o enforcado, ele tem poucas referências, né? É um tronco, ele pendurado de ponta cabeça, com uma corda amarrada nos pés, e ele numa posição, digamos, até um pouco confortável. Mas vamos aqui entender. O pendurado, gente, ele adota uma nova perspectiva. É como você falasse assim, mas espera aí, eu preciso refletir melhor os meus próximos passos. Então ele começa a olhar de uma outra forma, de uma nova perspectiva. Aqui ele entende que também realmente não precisa de força. Você precisa de equilíbrio. De equilíbrio para entender que às vezes a gente precisa recuar, às vezes a gente precisa parar, mas acima de tudo entender quando nós estamos fazendo errado. Porque a gente não admite. Muitas vezes a gente entende que as coisas não estão dando certo no trabalho porque os nossos colegas sabotam nosso trabalho, que o nosso chefe é muito duro, que os nossos clientes muitas vezes não querem pagar o que a gente acha justo, o valor de uma consulta, enfim. A gente às vezes procura milhões de possibilidades para justificar uma falha e muitas vezes a gente não assume que esse é um erro nosso. Então é preciso parar e falar, peraí, onde é que eu estou errando? Então, gente, as suas pernas e braços estão atados. Isso mostra que não é razão e emoção, não. Nesse momento agora é entendimento. É de entender o que é que você precisa e desatar esse nó, porque o nó você deu até agora. É o nó que te prendeu, que fez com que você, lá na roda do destino, virasse de cabeça para baixo. Então agora você precisa falar assim, peraí, precisa seguir as leis. Eu não tenho só direitos, eu também tenho deveres. Então deixa eu desatar esse nó para seguir a minha jornada de uma forma mais equilibrada, através de uma nova perspectiva. Essa é a carta do pendurado. Olhar a vida, olhar os problemas, olhar as ações com uma nova perspectiva. Um exemplo dentro dessa carta. Um cliente meu, esses dias, numa consulta, ele falou, olha, o ano de 2023 foi muito difícil para mim. Eu quase não consegui pagar o apartamento lá de Santa Catarina, eu não consegui vender o terreno lá de Itajubá, Minas, eu não consegui ainda quitar minha casa do Paraná, eu não consegui fazer a reforma, eu não consegui trocar de carro. E ele foi falando assim, que não fez, que não fez, que não fez. Daí eu falei assim para ele, você já parou para pensar que você tem 35 anos e que você tem tudo isso? Você tem um apartamento em Santa Catarina de cobertura, de frente para o mar. Você tem uma casa que você está construindo. Você nem casado é. E era um palácio no interior do Paraná. Você tem um terreno em Minas Gerais gigante para ser vendido.
e que você está sofrendo porque você não vendeu, e que você não trocou de carro, sendo que o seu carro é 2022, olha de uma outra forma, olha de uma outra perspectiva. Olha quantas coisas você tem, que você conquistou e que você não perdeu em 2023. Então, em vez de você focar naquilo que você não tem, foque tudo naquilo que você já conquistou. É olhar através de uma nova perspectiva. Essa é a carta do pendurado. Quais seriam os pontos positivos dessa carta? Sacrifício para algo maior. É a hora que você para. Fala, deixa, eu preciso parar e entender o que está acontecendo. É entender que as forças do universo são maiores do que nós podemos imaginar e que nós vamos enfrentar. Tudo isso depende das nossas escolhas. Muitas vezes você faz escolhas erradas e as consequências faz com que você gira de ponta cabeça. Altruísmo excepcional para essa carta é pensar que você não é único, né? Que existe outras pessoas também com direitos e deveres ao seu lado e é preciso respeitar isso. Libertação e reflexão. Libertação, quando você arrebenta essa corda, fala: eu estou preso demais ao passado, aos problemas, mas eu tenho a minha vida, a minha saúde, a minha força de agir, a minha história. Então deixa eu usar todos esses elementos e ir atrás de novas conquistas. Excepcional para a carta do pendurado. E quais seriam os pontos negativos? Estagnação, quando você para, só reclama da vida, mas não sai do lugar. Sacrifício, você fala, ai, eu tenho que sacrificar para fazer algo. Não, não quero. O que mais? Exibicionista, quando você fala assim, eu sou bom, eu viro até de ponta cabeça, eu planto bananeira. Você não tem necessidade disso. O silêncio é o segredo do sucesso, sempre. Preso ao passado, vitimismo. Gente, o pendurado adora se fazer de vítima no negativo e ele vive numa conformidade absurda. É aquela que, ai, tá bom assim, né? Mas escuta, você pode ir além. Não, mas né, não precisa disso, pra quê? Não, tá bem assim. Então essa é a carta do pendurado, ok? Vamos falar agora de uma outra carta, Arcano 13, que é a carta da morte. Essa é uma carta que quando sai no jogo de tarô, assusta muito, porque as pessoas entendem que é literalmente a morte, seja de um companheiro, seja alguém da família, enfim. Só que essa é uma carta fantástica. É a carta que muda tudo. Porque quando você entende no pendurado que é preciso ver a vida de uma nova ótica para seguir em frente, você entende que foi hora de colocar um ponto final. E quando você coloca um ponto final naquela história para começar a escrever outra, o universo entende que você está pronto para uma nova fase de vida, que é a carta da morte. Então vejamos, a morte ela está aqui representada por um esqueleto. Isso vem dizer que todos nós somos iguais, independente da sua conta bancária ou da minha. Não existe diferença pelos acessórios que você tem e conquistou ao longo da vida. Mas o esqueleto traz essa figura literalmente onde todos nós somos iguais. O cavalo branco e a pena vermelha no elmo mostra que todos nós somos nobres e que todos nós vamos passar por esse processo. Não tem como ser diferente. As figuras na cena, vocês podem observar que nós temos ali, ó, um rei caído, um papa, né, com a mitra, isso mostra que ele é a maior autoridade dentro da igreja, uma criança ajoelhada e um adolescente. Isso mostra, gente, que a morte vem para todos. Para o rei, para o papa, para a criança, para o adolescente, para mim, para você. Não temos como fugir dela. Mas Bob, você está dizendo então que todos nós vamos morrer? Todos nós vamos passar por esse processo. De entender que é hora de parar quando estamos fazendo cagada e que é hora de evoluir de alguma forma. Então, quando você entende, por exemplo, numa consulta de tarô, que vem alguém desesperado porque perdeu o emprego, quando vem a carta da morte, fala, é hora de você renovar. É hora de você nascer de novo
para uma nova possibilidade. Por que eu digo isso? Porque se vocês olharem aqui na figura, lá atrás tem um rio que corre ao contrário e sobe a cachoeira. Ele não desce, ele sobe. Então quer dizer que você não está indo para o buraco. Você vai subir. Existe um sol lá no fundo. Que a carta da morte diz para você o seguinte: nada como um dia após o outro. Hoje estava nublado, chuvoso, e você perdeu o emprego, você se separou, alguém que você gosta muito adoeceu, mas nada como um dia após o outro. Amanhã vai ver sol, tudo vai ser diferente e tudo pode se transformar. Então a carta da morte é aquela que fala, é hora de transformar. A transformação vem para a sua vida. Agora, pode ser positiva, pode ser negativa, vai depender das suas ações. Vivemos o livre-arbítrio das nossas escolhas. Então a carta da morte, ela traz exatamente isso. Aquelas duas torres que tem ali com o sol ao fundo, mostra que existe vida após a morte. E que nunca é o fim. Então continua a sua evolução, que tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Não é o fim para você. A bandeira de rosas com 5 pétalas representa a força do número 5. Por que o número 5, a força do número 5? Porque na numerologia o 5 é o número do conflito, é o número da derrota. Então quer dizer que a fase ruim que você está passando, ela chega para todos. Não tem como ser diferente. Ninguém vai ser feliz desde o momento que nasceu até o último suspiro da sua vida. Vai existir essa dualidade, essa vida, onde você vai ser feliz, você vai chorar, você vai rir, você vai ter dinheiro, você não vai ter. Nós vivemos isso. Então, isso mostra que é preciso caminhar para o 6. E o que é o 6? É o número da fé. É o número de acreditar e seguir em frente. Tipo, eu não vou ficar na derrota. Eu perdi o emprego, mas eu vou achar outro. Minha mulher me separou de mim, meu marido foi embora. Mas eu sou mais eu vou dar a volta por cima, eu vou mostrar o quanto importante eu sou para mim. Que eu não preciso de ninguém. Então, é essas referências que a carta da morte traz. Quais seriam os pontos positivos da carta da morte? Vida longa, que somos iguais, mudanças na sua vida, é literalmente mesmo, mudanças vêm, e libertação. É quando você tira aquele peso das tuas costas. Mas também podemos dizer que existem os pontos negativos, né? Que é a estagnação, o apodrecimento. O que seria o apodrecimento, gente? É quando você para, presa ao passado, e tudo você faz comparações. Meu Deus, né? O meu emprego do passado era tão bom, o meu casamento do passado era tão bom, a minha vida do passado era tão boa. Cara, você não abre os olhos para o mundo de possibilidades. Então, quando você para e fica preso ao passado, você envelhece a ponto de apodrecer. Mas quando você começa a pensar que, pois é, né, meu emprego no passado foi tão bom, mas por que eu não posso achar o melhor? Pois é, né, eu fui tão feliz naquele casamento, que bom que eu vivi essa fase. E se eu viver, eu posso viver outras. Se eu tive uma vida confortável no passado, por que eu não posso ter de novo? É mirar no futuro. E quando você mira no futuro, você evolui. Então você para no tempo reclamando, você apodrece. Então por isso que a gente fala do apodrecimento. Medo do novo e a falta de coragem. São pontos negativos da carta da morte. Então lembre-se, a carta da morte vem dizer para você que a vida está te chamando. Venha viver, venha fazer a diferença. Nada como um dia após o outro. Essa é a carta da morte. E temos agora, gente, carta da temperança. Uma outra carta que é a carta que representa a cautela. A carta da temperança, nós temos aqui um anjo, que é uma figura central, com duas possibilidades de cena, né? Uma cena de um castelo, uma área já explorada, boa, bonita, né? Como se fosse uma obra de arte, e uma outra toda inóspita, esperando você desbravar.
Carta da temperança é literalmente a carta da cautela, porque às vezes a gente não pensa antes de agir. A gente vai na força da emoção, na força do ódio, né? A gente perde a razão e depois você fala, poxa, poderia ser diferente. Então, é a carta da temperança, é literalmente aquela que fala, poxa, poderia realmente ser diferente. Então, vejamos. A carta que diz que às vezes é preciso menos ação e mais reflexão. Um exemplo disso, gente, é que esse anjo está com a pontinha dos pés na água. Sabe por quê? Porque ele não sabe se aquele lago ali é fundo. E ele não sabe nadar. Então por que ele colocou só a pontinha do pé? Porque ele está testando se é fundo. Ele está usando a cautela. Porque se ele se joga ali e vai que é fundo, ele não sabe nadar, ele morre afogado. Então a carta da temperança, por isso que fala da cautela. Então aquela que fala, é hora de menos ação e mais reflexão. Então você precisa agir com cautela na vida. Essa figura que está ali, o anjo, filho de Hermes e Afrodite, né? O hermafrodita, ele traz essa representação do gênero. Não importa se você é homem, se é mulher, qual a sua orientação, qual o seu gênero. Todos são iguais e todos nós temos o mesmo direito. Então você não é melhor do que eu porque você é X ou você é Y. Nós somos iguais. Lembra da carta da morte? Que ela vem para todos? Carta da temperança fala exatamente isso. Que somos iguais e é preciso ter cautela. Temos aqui na cabeça do anjo o glifo do sol. O que isso representa? A consciência que precisamos ter. Antes de agir, é hora de pensar. Então, esse glifo que tem ali iluminado e aquele glifo redondo na testa do anjo, é exatamente isso. Haja com consciência sempre. Pensa antes de agir. Não vai na força da emoção, porque você pode acabar fazendo escolhas erradas. Temos as vestes brancas, escrita em hebraico ali. Todos somos filhos de Deus, filho do universo. Está ali. É essa escrita que consta ali. Todos somos filhos do universo. Seja homem, seja mulher, seja o que for. Fazemos parte dessa engrenagem. Todos nós se encaixamos ali. É preciso estar em união. As asas representam que somos mais do que matérias, né? Nós temos uma alma, um espírito, algo dentro de nós muito mais do que matéria, que faz a nossa existência acontecer, agir, pensar, cocriar, fazer acontecer. Então, é como se fosse algo que segurasse ali as linhas da marionete. Então, essas asas representam que nós somos muito mais do que matérias. O que mais aqui? Nós temos duas taças. Por que o anjo joga essa taça de um lado para o outro? É o consciente e o inconsciente. É preciso saber dosar, para que você não acabe se perdendo ao longo do tempo. E ali, gente, naquele cenário, que se vocês olham, de um lado tem um caminho rumo a uma coroa, a vitória, e do outro nós temos um terreno que está ali e precisa ser, né, devastado. Isso quer dizer que nós vivemos altos e baixos. Por isso que é preciso ter consciência para agir, para que você não acabe fazendo coisas que depois vai se arrepender. E quais seriam, gente, os pontos positivos da carta da temperança? Nem mais nem menos, autocontrole, descrição, o silêncio é o segredo do sucesso sempre, moderação e saber o que você quer para a sua vida. Né? Por isso que é hora de você parar para ter essa noção do que é que você está fazendo. A consciência e a inconsciência. O consciente e o inconsciente. E quais seriam os pontos negativos da carta da temperança? Sem moderação, conflituoso, descontrole, apressado, incapacidade e imaturidade. Quando você age na força do ódio, na força do ímpeto, e depois você acaba se arrependendo do que você acabou fazendo, ok? Então essa é a carta da temperança. Fechamos aqui essa aula com esses 4 elementos dos arcanos maiores. Mais para frente eu vou colocar uma aula específica mostrando para vocês como foi a mudança do 8 para o 11. Quando a carta da justiça, que era o arcano 8, no tarô de Marsella, passou para o arcano 11, e a carta da força, que era o arcano 11 no tarô de Marsella,
passou por arcano 8 no Eduardo Waite, ok? Beijo do Bob.